Certo. Boa noite, Ailton. Boa noite. Certo. Todos vocês conseguem ver aí a tela compartilhada? Sim. Sim. Ótimo. Como eu estava falando antes, né? O que a gente tem? A gente tem aqui, a gente vai falar sobre o software hoje, sobre o software SHRED. Esse software, ele é um software específico para a gente apagar dados do computador. Aí a questão é, por que é importante a gente apagar dados definitivamente do computador? Como vocês viram, né, nas aulas anteriores, a gente pode fazer o quê? Recuperar dados de um HD, que os dados foram apagados de um HD. Se vocês têm dados que sejam sensíveis, dados que não é interessante, que é estritamente proibido que eles sejam compartilhados com outras pessoas, é importante que quando vocês forem compartilhar determinados dispositivos de armazenamento, que vocês deletem, apaguem definitivamente aqueles dados que estão naqueles dispositivos. Então, uma forma de fazer isso é a gente utilizar esse software, o SHRED. Que tipos de dados seriam esses tipos de dados sensíveis? Senhas de computador, senhas de banco, por exemplo, senhas em geral. Senhas em geral, elas são dados privados. Você não quer, por exemplo, vender um computador e esse computador ir para outra pessoa e essa outra pessoa ter a possibilidade de fazer o quê? Recuperar todas as senhas que tinham naquele computador. Isso é uma coisa muito ruim. Então, para evitar que isso aconteça, uma coisa interessante quando a gente vai vender um computador é apagar de forma definitiva todos os dados que estavam no HD daquele computador. Evitando dessa forma que os dados ali presentes sejam recuperados por uma pessoa que vocês não tenham interesse que esses dados sejam passados para essa pessoa. Isso tem a coisa mais comum, né? A gente está falando em senha de banco, senhas pessoais, mas tem outras coisas íntimas que é muito ruim. Não é interessante que essas informações sejam compartilhadas com outras pessoas. Vira e mexe, né? Acontece de foto de pessoas famosas ou nem famosas serem compartilhadas publicamente. Isso causa problemas. É até crime no Brasil se fazer isso. No entanto, isso pode acontecer. Então, é muito interessante que se vocês estiverem vendendo algum dispositivo de armazenamento, que esse dispositivo seja o quê? Todos os dados daquele dispositivo sejam apagados, para evitar exatamente esse problema de esses dados sensíveis, esses dados privados que vocês tiverem dentro de um equipamento, sejam compartilhados com outras pessoas que não deveriam ter esses dados. Claro, isso, pessoal. Claro. Sim. Ok, pessoal, ótimo. A gente tem essa situação, né, que a gente tem esses dados que são dados que a gente não quer que eles sejam apagados. Aliás, que a gente quer que eles sejam apagados. A gente não quer que esses dados sejam passados para outras pessoas. Bem, como é que a gente consegue fazer, então, que esses dados sejam definitivamente apagados? Para entender isso, é interessante que a gente entenda como é que funciona a recuperação de dados, como é que a gente consegue recuperar dados de um dispositivo, de uma memória. E, bem, para a gente entender bem isso, a gente tem que entender que esses dados, eles não são apagados de forma definitiva. Por uma questão de velocidade, para aumentar a velocidade com que a gente apaga, entre aspas, né, os dados de um dispositivo de armazenamento, na verdade, a gente não vai apagar os dados, a gente vai modificar alguns flags, né, alguns itens ali que vão dizer se aquele computador aqueles dados estão disponíveis ou não disponíveis. Eu tentei gerar aqui uma tabela, talvez deixar mais fácil para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui esse visível? Sim. Sim. Esse visível aqui funciona como se estivesse ali dizendo para o computador, se aqui tiver 1, significa o quê? Você mostra isso ao usuário.
Se tiver aqui 0, significa que o usuário não vai ver esse dado e para ele vai aparecer o quê? Como se aquele espaço tivesse vazio. Só que isso daqui, ó, P1, P2, P3, são informações do arquivo, são informações daquele arquivo que está ocupando aquele espaço no HD. Tá claro o que eu estou dizendo, pessoal, ou não? Sim, é claro. Tá claro. Por enquanto tá. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esses arquivos aqui, né, separados. Ele tem separados aqui em vários pedaços, porque eles são bem grandes, os arquivos, em relação à informação de visível ou não visível. Notem que essa informação, se ele está visível, disponível ou não disponível, eu consigo fazer isso com um bit. Ou seja, se tiver 0, ele não está disponível, se tiver 1, ele está disponível. Isso é muito menos informação, por exemplo, do que um vídeo de 10 GB, por exemplo, um vídeo de 30 GB. A gente está falando em 1 trilhão de vezes mais informação do que a gente tem aqui para visível. É muito mais fácil, muito mais rápido eu alterar um bit do que eu ter que alterar 30 gigabytes de um computador. Para exemplificar isso, eu fiz o quê? Eu botei aqui, ó. Aqui eu tenho só um bit que eu tenho que alterar. Aqui eu tenho quanto? Tenho 1, 2, 3, 4, até o 8. Ou seja, aqui eu tenho 8 partes desses arquivos. Enquanto, para dizer se ele está visível ou não visível, eu tenho o quê? Uma única parte. Para apagar esse arquivo aqui, o que é que eu faço? O que é que o sistema operacional do computador faz, né? Ele vem aqui e altera isso para o quê? Para 0. Nesse momento que eu alterei isso aqui para 0, esse arquivo aqui, ele não está mais disponível para o usuário. O usuário não consegue mais enxergar esse arquivo e para ele isso vai aparecer o quê? Um espaço vazio. Tá claro o que eu estou dizendo, pessoal? Sim. Tá claro. Tá claro, sim. Se eu fizer isso daqui, ó, 0, 0, 0, esse HD vai aparecer o quê? Ele vai aparecer completamente vazio para qualquer pessoa que for olhar para esse HD. É o caso quando a gente formata o HD. O HD vai aparecer vazio para a gente. Só que aqui ainda vai existir o quê? Dados. Os dados estão todos aqui. Se alguém quiser passar um foremost no HD, ele vai recuperar todos esses arquivos aqui. Todos esses arquivos aqui, eles vão estar disponíveis lá no foremost para quem passar um foremost naquele HD. Como é que... Bem, é assim que a gente consegue recuperar os arquivos no computador, né? É assim que o foremost consegue varrer o HD de um computador, consegue varrer um pendrive e recuperar os dados. É porque os dados, de fato, não foram apagados. Eles estão lá, só que eles só não estão o quê? Disponíveis para a gente. A gente não consegue acessar esses dados. Isso funciona para uma imagem, isso funciona para um vídeo, isso funciona para um arquivo que tem uma senha. Uma forma da gente impedir isso é o quê? É a gente... Eu quero apagar definitivamente esse primeiro arquivo que está aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou escrever 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Notem que isso é mais demorado do que eu alterar essa única informação aqui. Até para eu escrever aqui é mais demorado do que alterar esses 8 aqui. Só que quando eu fiz isso, quando eu fiz essa alteração aqui, o que aconteceu? Eu não tenho mais disponível aqueles dados que estavam ali, P1, P2, P3, P4. Aqueles dados não estão mais disponíveis para os usuários. Isso acontece porque eu apaguei, eu sobrescrevi as informações que estavam dentro do HD. As informações que estavam dentro do HD agora não estão mais disponíveis para os usuários. Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim. Sim, sim. Certo, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção agora que isso vocês têm que ter muito cuidado quando vocês forem trabalhar com esse software. Quando a gente estava trabalhando com foremost, a gente estava fazendo o quê? Eu li esse arquivo aqui,
Eu, aliás, fazia uma cópia desse arquivo com DD, depois ia lá e olhava se eu conseguia recuperar alguma coisa ou não. Agora, quando vocês forem trabalhar com o SHRED, ele vai alterar diretamente o HD do computador. Quando ele alterar diretamente o HD do computador e escrever, por exemplo, essa ruma de zeros lá dentro do HD do computador, ou, perdão, da partição do pendrive, depende do que vocês estiverem utilizando, não vai ser possível, não será mais possível recuperar dados ou recuperar aquele HD ou partição que vocês estiverem utilizando. Recuperar os dados, no caso, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora de escolher qual é a partição que vocês vão executar o comando, porque se vocês escolherem a partição errada, sei lá, se vocês estiverem lá trabalhando e tal, eu vou escolher aqui a partição, então, em vez de escolher a partição do pendrive, eu escolho a partição do HD do computador. Quando vocês rodarem esse comando, ele vai apagar tudo. E ele vai apagar tudo que tiver naquela partição, e vocês não vão conseguir mais recuperar aqueles dados. Não vai ter... Utilizando os comandos que eu mostrei aqui para vocês, vocês não vão conseguir mais recuperar aqueles dados. E se vocês perguntarem, ainda é possível recuperar dados? É possível ainda recuperar dados, só que aí ele passa para uma forma de recuperar dados que não está mais dentro da informática. A gente vai começar a trabalhar com os equipamentos que são extremamente caros e que vai analisar detalhes muito pequenos ali do equipamento e vai funcionar para alguns tipos de equipamento e não vai funcionar para outros tipos de equipamento. Então, novamente, se vocês precisarem recuperar os dados, o que é que vocês vão ter que fazer? Usar o ForMost para isso. Só que se vocês usarem primeiro o comando SHRED, SHRED, sei lá, o que é que vai acontecer? Não vai ser mais possível recuperar os dados. Tá claro isso, pessoal? Isso é importante que vocês entendam, porque vocês têm que ter muito cuidado na hora de escolher qual é a partição que vocês vão usar esse comando. Digam aí, por favor, pessoal, se ficou claro. Tá claro. Tá claro. Sim. Ótimo. Certo, pessoal. Vamos lá. Funciona dessa forma. Quando vocês forem escrever, vai ficar mais lento. É mais lento do que você deletar um arquivo. É mais lento do que se você fosse deletar todos os arquivos que estão dentro de uma partição. Só que isso vai permitir que, de fato, vocês não consigam mais recuperar os dados daquela partição. Eu conheço pessoas, né, que eles foram trabalhar lá com Brasília, fazendo alguns trabalhos lá em Brasília, e eles recebiam uns pendrives, eles viajavam lá para Brasília e o pessoal dava uns pendrives para eles trabalharem. E algumas dessas pessoas, um desses meus colegas usou o ForMost em um desses pendrives. Aí ele achou uma ruma de coisa que estava dentro do pendrive. Ele não tinha nada que era sensível e tal, nada que era alguma coisa que não poderia ser compartilhada com outras pessoas. Só que esse pendrive era um pendrive que eles recebiam, né, para fazer o trabalho, depois eles devolviam o pendrive. E isso era feito várias e várias vezes. Podia acontecer, por exemplo, daquele pendrive chegar para alguma pessoa que fosse com um dado mais sensível, usar o pendrive, apagar e achar que aquele dado estava realmente apagado, e depois outras pessoas poderiam ter acesso àquele dado, aquele pendrive que era compartilhado entre várias pessoas. Então é importante que vocês entendam que se um tipo de dispositivo de armazenamento é compartilhado entre várias pessoas, ali existe a possibilidade de dados sensíveis estarem sendo compartilhados também entre várias pessoas diferentes. Certo, pessoal. Ficou claro aqui essa parte, eu vou continuar aqui. Bem, como eu estava falando para vocês, né, a recuperação de dados acontece por causa disso, né, porque a gente, quando apaga os arquivos, a gente só deixa eles indisponíveis para o usuário, não apaga de fato. E isso acontece para aumentar a velocidade dessa atividade de apagar, né. Quando vocês forem ver os vídeos, vocês vão ver que a gente executa o comando e ele escreve várias vezes dentro do dispositivo. Isso acontece por alguns motivos, pessoal. O primeiro motivo
é porque dentro de alguns dispositivos de armazenamento, como os HDs, ele grava, por motivo de segurança, ele grava ele grava várias vezes o dado dentro do HD. Então, sei lá, você gravou uma imagem, aquela imagem ali está duplicada ou triplicada dentro do HD, porque se alguma parte ali do HD dá problema, você tem uma cópia de segurança dentro do próprio HD para recuperar aquela informação, evitando assim que você tenha um dado que seja perdido por causa de um problema ali do HD. Então, existem sistemas de redundância dentro dos HDs para evitar que aconteça perda de dados. Só que esse sistema de redundância faz o quê? Que tenha dados copiados mais de uma vez. E esses dados copiados mais de uma vez permitem que a gente faça o quê? Recupere os dados. Dados sensíveis. Então, uma forma de a gente conseguir apagar de fato um dado dentro de um HD é escrever várias vezes a informação dentro do HD do computador. Como eu estava falando lá, eu escrevo várias vezes zero ali dentro do computador, ali dentro daquela tabela que eu fiz, para quê? Para garantir que dentro do HD, qualquer cópia que tiver daquele dado vai ser o quê? Sobrescrita. O dado vai ser escrito em cima daquelas informações. Claro isso, pessoal, ou não? Pessoal, Claro. vocês estão aí? Obrigado, Douglas. Tá claro. Obrigado, Jailton. Sim, tá claro. Obrigado, pessoal. Certo, pessoal. Tem uma outra coisa ainda, que é o seguinte. Quando vocês forem ver os vídeos, vocês vão observar o seguinte. Tem um momento que dados aleatórios são gravados dentro do HD, e tem outro momento que o dado zero, só o número zero lá é gravado dentro do HD. Esses dados aleatórios acontecem por um motivo meio estranho, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente grava uma informação ali dentro do HD, principalmente em dispositivos magnéticos, tá certo? Fica por exemplo, tinha uma informação 1 dentro do HD e eu escrevo um 0 ali dentro do HD. O campo magnético, ele não se altera completamente. Ainda fica um resquício. É como se ficasse um negócio assim, dizendo que, ó, agora tem um aqui, mas tem o campo magnético aparece, demonstrando que antes tinha um 0. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. É como se ficasse, se eu gravar, tiver informação ali no HD, todo magnético, eu escrever vários zeros ali no HD, é como se as informações magnéticas, elas fossem para zero, mas onde tivesse um 1, ainda aparecesse como se tivesse uma pequena variação ali no campo magnético, indicando que aquilo ali não é um 0. Antes ele era um 1. E existem softwares, existem equipamentos que são feitos para quê? Para ler os discos dos HDs procurando essa informação, esse resquício da informação, para determinar se ali tinha um ou um 0 e dessa forma poder recuperar os arquivos. É um negocinho bem louco, bem maluco, assim, porque os equipamentos são muito sensíveis, eles captam pequenas variações ali no campo magnético dos discos dos HDs, exatamente para recuperar esses dados. Uma forma da gente conseguir evitar isso é escrever várias vezes dados que sejam 1 e 0 dentro do HD. E esses dados, de forma aleatória, eles não representam nenhuma informação. É só uma ruma de dados, é só uma ruma de 0 e 1 que você está gravando ali dentro do HD. Isso vai fazer com que esses resquícios ali do campo magnético fiquem todos malucos e impeçam que, através desses resquícios do campo magnético, se consiga recuperar informações daqueles HDs. Por isso, quando a gente vai passar o software, o SH-RED, o que a gente faz? A gente repete várias vezes a informação, a gente grava várias vezes a informação ali dentro do HD, ou do dispositivo que a gente estiver utilizando, para evitar que esses problemas de backup que tem dentro do próprio HD, ou essas informações magnéticas ali que eu estou comentando agora, deem pistas para que alguém consiga recuperar aquelas informações do HD. Lembrando que a gente consegue de forma bastante segura aqui com o SH-RED
evitar que isso aconteça, tá certo? Quanto mais vezes você repetir essa gravação de informação ali dentro do dispositivo de armazenamento, mais seguro vai ser esse apagar de informações que vocês estão fazendo. Tá claro isso, pessoal, ou ficou muito confuso? Tá claro. Obrigado, Douglas. Tá claro, professor. Obrigado, Márcio. Alex Márcio. Sim. Valeu, Geildo. Certo, pessoal. Como eu estava falando, né? Existem diferentes características dos dispositivos de armazenamento. Uma delas é essa que eu estava falando, né? Que existe dentro do dispositivo cópias dos próprios dados que tem ali dentro, que são os dados repetidos. E existe essa reminiscência magnética, que são traços magnéticos que mesmo depois de a gente gravar alguma coisa, ainda gravar alguma coisa dentro do HD, eles permanecem. E uma forma da gente conseguir evitar que esses dados fiquem ali ainda, essas pistas ali dentro pistas magnéticas ali dentro do HD permaneçam, é a gente fazer o quê? É a gente gravar muitas e muitas vezes informações dentro do HD. Dentro do HD, do pendrive, seja lá qual for o dispositivo que vocês estiverem utilizando. Se eu não me engano, o SHRead, que é esse software que vocês vão utilizar, vocês vão aprender a mexer nele hoje, ele grava 25 vezes uma informação ali dentro do que vocês estiverem tentando apagar, para evitar exatamente que os dados sejam recuperados. Para deixar as coisas mais ágeis, eu botei lá uma opçãozinha lá no comando para repetir isso 3 vezes só, para evitar de vocês ficarem, porque demora muito. Mesmo uma partição pequena, ela demora, é um tempo assim bom que vocês têm que esperar para fazer isso. Se fosse demorar 25 vezes, é tempo, pessoal. É coisa de você gastar um dia todinho para apagar uma partição de 100 GB, ou talvez mais de um dia, na verdade, para você apagar uma partição grande assim. Então, é bom que vocês conheçam essas opções ali do comando, exatamente para evitar de vocês passarem muito tempo fazendo um vídeo e tal, ficar muito cansativo para vocês e inviável em alguns casos. Certo, pessoal. Eu quero que vocês deem uma olhada agora nas atividades e nos vídeos. Eu não vou passar aquelas perguntas hoje por o seguinte motivo. Vocês três estão respondendo, já aquelas perguntas já estão safos nisso. Eu vou fazer só uma pergunta que eu nem coloquei lá ainda, que é com relação a que vocês me expliquem como é a sintaxe, né? Como é que funciona aquele comando e tal. Vocês me expliquem isso e respondam essa pergunta. Mas, principalmente, eu não vou colocar isso hoje, porque tem algumas pessoas que estão refazendo ali os trabalhos e eu vou deixar esse tempo para esse pessoal fazer. Não vou agora, nessas 2 últimas aulas, não vou colocar esses trabalhos agora para esse pessoal fazer também. Certo? Então, vocês vão ter que responder só essa pergunta hoje. Por que essa parte da sintaxe, explicar essa sintaxe desse comando. Quando eu falo sintaxe, vocês entendem o que eu quero dizer, não entendem? Sim. Sim. Geilton? Sim. Ótimo. Então, eu quero que vocês expliquem essa parte da sintaxe. Por favor, dê uma olhada lá no vídeo. Veja essa parte da sintaxe. Qualquer dúvida, me perguntem, tá certo? E, de novo, cuidado na hora de vocês fazerem esse trabalho aí com o pendrive. Se vocês não tiverem cuidado, se vocês forem utilizar aí, vocês podem danificar o computador que vocês estão utilizando. Uma forma muito simples de vocês observarem isso é fazer o quê? Eu vou abrir aqui o terminal, vou dar aqui um ls/dev e vou procurar aqui o dispositivo de armazenamento. Notem que eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui, ó, o SDA1, tenho várias partições, e o SDB eu também tenho várias partições. Notem que eu não tenho SDC aqui, nem SDD. Isso é porque eu não pluguei o pendrive. E eu vou plugar o pendrive agora e vou mostrar para vocês a diferença aqui, o que vai acontecer. Bem, ele está aqui plugando, ótimo. E agora eu vou dar um novo ls na mesma pasta.
dar um ls aqui, perdão. Dar um ls aqui na pasta /dev. Por favor, notem a diferença agora. Notem que surgiu aqui o quê? O SDC. Por que surgiu isso? Porque é o pendrive. Se eu remover esse pendrive, esse SDC vai sumir. É uma forma muito rápida de vocês observarem se é o pendrive que vocês estão utilizando, se aquela partição é referente mesmo àquele pendrive. Então, muito cuidado na hora de vocês mexerem com esse software para vocês não danificarem o computador de vocês. Tá ok, pessoal? Ok. 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 Eu vou parar aqui a apresentação agora. Vou parar de gravar também. E vou disponibilizar agora esse tempo. E, bem, vocês têm os outros tempos também. Vocês darem uma olhada no vídeo aí. E vocês tirarem alguma dúvida que vocês tiverem com relação ao vídeo, pessoal. Professor, estou só com uma dúvida aqui sobre o